Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist sobre análise técnica. Essa aula ela é bem importante, porém eu quero te chamar a atenção que se você ainda não assistiu às aulas anteriores, é necessário para conseguir acompanhar o andamento dessa aqui. Então dá uma pausa nesse vídeo, corre lá, assiste às nossas aulas anteriores para a gente estar no mesmo passo a passo, no mesmo ponto de partida para hoje falarmos sobre os candles e padrões de candles. Para quem não me conhece, eu sou a Pan Semezato, sou analista da Rico e estamos fazendo uma série de vídeos bem legais para vocês conseguirem aplicar e fazer operações nos mini contratos. Bom, o candlestick, ele nada mais é do que um tipo de gráfico que a gente utiliza para fazer nossas análises para ajudar na tomada de decisão, se é hora de comprar, de vender ou de ficar de fora. O candle é uma técnica japonesa, foi criada lá no século XVIII no Japão e Steve Nissen trouxe para o ocidente na década de 80. E hoje é o gráfico mais utilizado para a análise técnica. Então vamos para a tela que eu quero falar um pouquinho mais sobre os candles com vocês. Bom, na aula anterior sobre candles nós falamos como funciona, como é a formação dos candles, né? Então a gente sabe que, por exemplo, se eu tenho um candle, um dia, que o primeiro negócio do dia foi nos R$10, por exemplo, vamos traçar uma linha aqui como se fosse os R$10. Aí teve um pouquinho de vendedor, caiu ali para os 9,50, logo na sequência teve uma alta forte e nós tivemos, por exemplo, o preço chegando lá nos R$12. E o seu fechamento do dia foi nos 12. Ou seja, eu sei que naquele dia eu tive a abertura nos 10, a mínima nos 9,50 e a máxima e o fechamento nos 12. Caso esse preço tenha subido um pouco mais durante o dia, por exemplo, tenha ido até os 12,50 e voltado, nós teríamos algo assim. E essa é a formação do candle. No próximo vídeo nós vamos falar sobre tempo gráfico, mas por enquanto vamos utilizar o gráfico diário só para facilitar um pouquinho o entendimento. Então, o primeiro negócio do dia é a abertura. A mínima, não importa o horário que foi, a máxima, não importa o horário que foi, e o fechamento é o último negócio do dia. Simples assim. Então, se o candle está verdinho como nessa foto, o que significa? Que nós tivemos um dia positivo. Por quê? Porque a diferença entre a abertura e o fechamento foi maior. O fechamento foi mais alto do que a abertura. Isso quer dizer dia positivo em que os compradores ganharam. Agora, se eu tiver uma formação contrária, como por exemplo assim, significa o contrário. Significa que a abertura foi um pouco mais acima do que o fechamento daquele dia. E assim a gente consegue identificar que tivemos uma pressão maior na ponta vendedora. Entendida essa parte, parece bobo, parece fútil na verdade, mas é muito importante para a gente lembrar que a abertura e fechamento nos mostra a pressão daquele ativo daquele determinado momento ou daquele dia. E é importante que a gente consiga bater o olho e já lembrar de que se temos um dia positivo ou um dia negativo, pode nos dar sinais de, principalmente, comportamento dos investidores para aquele dia. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar esses comportamentos dos investidores de acordo com os padrões de candles. Então a gente vai usar uma nomenclatura aqui para os candles. Lembra da abertura e do fechamento que eu falei? Tem uma diferencinha ali que fica verdinha ou vermelha no meu exemplo, certo? Essa parte do candle nós vamos chamar de corpo. Então, quando eu falar, tem um corpo grande ou tem um corpo pequeno, é a diferença entre o fechamento e a abertura. Agora, quando eu falar, tem muito pavio ou tem muita sombra, eu quero dizer só aquele cabelinho entre a máxima e a mínima, ou seja, a diferença entre a máxima que foi negociada e o fechamento, ou então a máxima e a abertura, e a mesma coisa para a mínima, né? A mínima e a abertura ou a mínima e o fechamento. Então a nomenclatura do candle é para o pavio, para o cabelinho ali, para a linhazinha, é o pavio, e entre a abertura e o fechamento é o corpo. Simples assim. A cor que vocês vão utilizar, tanto faz, fica a seu critério. Eu uso verde para dias positivos,
e vermelho para dias negativos. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais do porquê que é importante a gente analisar os candles, porque a gente consegue ver se tem força ou se não tem força. Então, quanto mais corpo o candle tiver, mais força para aquela direção a gente consegue identificar no gráfico. Então, se eu tenho um candle, por exemplo, como esse primeiro, o que ele me diz? Que a abertura foi aqui embaixo, que o fechamento aqui em cima. Concorda que tem que ter muito comprador para que o preço consiga se deslocar tanto de baixo para cima, por exemplo? Agora compara com esse aqui. Cadê o corpo? Não tem corpo. A abertura e o fechamento foi no mesmo patamar, ó. Tenho a abertura e tenho o fechamento, ou seja, eu tenho um candle de indecisão. Mostra um equilíbrio do mercado. Os compradores e os vendedores estão ok com aquele preço. E o contrário, né, do primeiro exemplo, seria o candle de baixa. Então, a abertura foi aqui em cima, o fechamento aqui embaixo. Então, teve deslocamento, mostrando força para aquela direção. E é isso que a gente quer, estar do lado daquele movimento que tem mais força. E os candles nos ajudam muito nisso. Nós temos alguns padrões de candles que, quando aparece, pode nos mostrar, por exemplo, que aquele ativo está com muita força para subir. Ou então, pode nos mostrar que está com força para queda. E pode nos mostrar nada. Nós vamos ver os principais aqui no decorrer dessa aula. Então vamos começar pelos que não nos mostram nada. Nós temos uma família, praticamente, de doji. Doji é o nome do candle que mostra indecisão. Então é aquele candle que tem muito pavio. Tem pavio para cima, tem pavio para baixo e pouquinho ou nada de corpo. Então pode ser que ele não tenha corpo nenhum, como a gente viu no exemplo anterior. Pode ser que ele tenha um pequeno corpinho, ou seja, a abertura e o fechamento foi muito próximo. A gente percebe que teve muita briga, os compradores tentaram, os vendedores tentaram, mas no final a abertura e o fechamento daquele candle foi praticamente no mesmo patamar. Isso não mostra força para lado nenhum, isso só me mostra indecisão do mercado. E aqui a gente consegue ver alguns exemplos de doji. Então, consegue perceber o tamanho do pavio nesses candles? Quase não tem corpo, tem mais pavio do que corpo, ou seja, os vendedores tentaram, os compradores tentaram, os vendedores tentaram de novo e fechou no 0 a 0. Mostra indecisão. Pode ver que nesta região aqui que eu tracei, as dojis, nós não tivemos deslocamento do preço, ou seja, praticamente se manteve no mesmo patamar de preço todos esses movimentos. Então nós tivemos muita briga. Não sabe dizer quem que vai ganhar, se são os compradores ou se são os vendedores. Muita gente utiliza esses padrões de candles de indecisão para reversão. Eu particularmente não utilizo e aconselho que você faça testes, tá? Então aqui eu não vou mostrar para vocês com a doji, olha, apareceu esse padrão, vamos comprar ou vamos vender. Não, esse padrão aqui somente vai nos dizer assim, olha, se os compradores estavam ganhando, já não estão mais. Eles estão indecisos no momento, estão em equilíbrio entre os compradores e os vendedores. Então, é um sinalzinho de atenção para a gente. Combinado? Então, a doji é o candle de indecisão. Vamos para o primeiro exemplo, que nos mostra que tem força compradora depois de uma queda, por exemplo. Então, vamos supor que nós temos Vale. A Vale está no movimento de queda, de queda, de queda, de queda. Ou seja, você está vendo que candles estão com bastante pressão vendedora. A gente consegue ver o deslocamento entre a abertura e o fechamento dos candles, nos mostrando que tem muito vendedor nessa região. Aí, o que a gente consegue identificar nesse candle aqui, ó? Ele não mostra força na venda, mostra? Como? Vamos analisar esse candle. Nós tivemos a abertura, nós tivemos vendedor, 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 vendedor. Comprador, 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 comprador. Voltou lá para cima e fechou, inclusive, acima do ponto em que teve sua abertura. Não parece um martelinho?
Galera, análise técnica a gente tem que usar um pouco a criatividade, tá? Ela é bem subjetiva, então aqui a gente pode identificar que parece um martelinho. Martelo, realmente, como a gente usa no dia a dia, né? E o martelo, ele me mostra que os vendedores estão perdendo a força. Ou seja, tentou ter muito vendedor, os vendedores tentaram deslocar o preço como estava fazendo desde então, não conseguiram mais e o fechamento foi muito próximo da abertura, fazendo com que mostrasse força na compra e não mais na venda. Então, o martelo, ele é formado em fundo do movimento e ele me mostra a possibilidade de uma mudança de tendência, ou seja, estava caindo, aparece o martelinho, logo depois nós temos um bom movimento de alta. Mudou a direção que o mercado estava. Legal. E como que eu opero o martelo? Se o martelo ele me mostra força na compra, nós vamos pensar em efetuar compra sempre que tiver essa formação. Então, fez a formação de um martelinho no fundo de um movimento, você pode, por exemplo, colocar uma ordem de compra acima da máxima desse martelo. E o seu stop, ou seja, o ponto em que para de fazer sentido essa análise, é na mínima desse candle. E aí você consegue aproveitar toda essa mudança de direção. Estava caindo e começou a subir. Legal? Show de bola. Facinho de entender o martelo, certo? Aí nós temos mais uma que também reverte para a alta, mas que é o contrário do martelo, tá? A lógica é, nós temos um movimento forte de baixa, então nós temos deslocamento na queda, e aí começa a me mostrar que os compradores estão aparecendo. Por quê? Porque eu tenho uma formação assim, ó. Eu tenho a abertura, aí durante o pregão, vamos dizer assim, durante aquele dia, eu tenho muito comprador. O comprador quase ganha essa briga. No finalzinho, os vendedores falam assim, pera aí, aqui ainda é vendedor. E aí a gente fecha com um candlezinho, com pouco corpo, mas com um pavio gigantesco. Ou seja, um pavio assim, 2 ou 3 vezes maior do que o corpo. É o contrário do martelo. Então, nós vamos chamar de martelo invertido. Quando está no fundo do movimento, ele também me mostra possibilidade de reversão, ou seja, de que muda o movimento, muda a direção do mercado. E a entrada seria a mesma lógica. Então, uma compra acima da máxima desse candle com stop abaixo desse candle. E aí você aproveita para fazer essa compra bonitona que aconteceu logo na sequência. Facinho, né? Então, nós já sabemos que quando vem de um movimento de queda, tá no fundo, a gente não sabe ainda que é fundo. Vamos ter uma aula sobre topos e fundos. Tem ali a formação de um martelo ou de um martelo invertido? Vamos ficar atento. Se você estiver vendido, por exemplo, é hora de talvez apertar o seu stop, que pode vir uma reversão. Se você gosta de fazer esse tipo de operação, já pode pensar em compra acima do martelo ou do martelo invertido. Legal, mas e se eu tiver comprado? Tem alguma coisa que pode me mostrar isso também? Tem, nós chamamos de estrela cadente. É quase a mesma coisa, porém agora depois de um movimento de alta. Pensa assim, onde passa a estrela cadente? Foi assim que eu decorei. No céu, né? Então você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para cima e imagina que o preço subiu. Foi o jeito mais fácil que eu tive para decorar o porquê estrela cadente é no topo, né? Então, nós temos um movimento de alta, a lógica é a mesma. Tivemos a abertura, muito comprador, muito comprador, muito comprador, e tivemos o fechamento um pouquinho acima da abertura. Isso me mostra o quê? Que no final os vendedores estiveram um pouco mais forte do que os compradores. E a perda da mínima dessa estrela cadente me mostra que os vendedores continuaram ganhando essa briga. Então, a gente faz uma venda na mínima, com stop na máxima, com o objetivo de pegar toda essa queda que aconteceu depois. E se eu estiver comprado, a gente pode trazer o stop, por exemplo, abaixo da mínima desse candle. Você protege a sua operação ao invés de entrar contra o movimento mais forte que ainda era de alta. E nós temos também o contrário da estrela cadente, que seria o enforcado. É como se fosse até ruinzinho falar isso, né? Mas um homenzinho enforcado.
Então eu tenho o contrário da estrela cadente, que seria o martelinho, mas por estar no topo a gente chama de enforcado ao invés de martelo. E nós temos a abertura, briga, 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 briga lá para baixo, volta e fecha quase na máxima. Pronto, nós temos a formação que mostra que essa subidona toda aqui cansou, que agora os vendedores podem começar a ficar mais fortes. E aí a gente faz uma venda abaixo da mínima, stop acima da máxima e logo na sequência tivemos uma boa reversão do movimento, ou seja, estava subindo, fez essa formação de enforcado no topo, começou a cair o preço logo depois disso. Então a gente pode usar esses padrões de candles para tomada de decisão, seja de sair de uma operação comprada ou vendida ou para iniciar uma nova. Até agora a gente falou de padrões de candles com um único candle. Então tudo que eu preciso analisar é como que está o candle naquela região do gráfico, em cima, embaixo, e o que me mostra para o comportamento dos investidores. Agora eu tenho mais alguns exemplos, só que a gente vai unir dois candles, não vai ser só mais um. Então agora nós vamos analisar dois candles. Esses dois candles, quando são formados juntos, me mostram a mesma coisa, que a gente pode ter uma mudança de direção nos preços. O primeiro que nós vamos falar é o harami. Harami significa mulher grávida em japonês. E imagine então uma mulher grávida. Tem a mulher e tem a barriga da grávida, certo? Nossa, que barriga mais torta. E tem a barriga da grávida. A barriga da grávida seria nosso segundo candle. Então eu vou precisar de um padrão assim, forte na baixa e logo na sequência um menorzinho que não seja tão forte quanto o primeiro, mas que seja da cor contrária do primeiro. Então seria a mulher e a barriga. Se vem de um movimento de baixa, a gente pode identificar esse padrão também como um padrão de mudança de comportamento. Então eu tenho muito vendedor, muito vendedor, muito vendedor. No próximo, um pouco mais de comprador. Pronto, tem o harami formado. Logo depois disso, nós tivemos uma boa alta nesse ativo. Ou seja, o ativo parou de cair e fez a formação de um padrão de candles que mostrou mudança na direção. Como a gente opera? Comprando na máxima do segundo candle e colocando o nosso stop abaixo da mínima mais baixa. E aí a gente aproveita todo esse movimento de alta. Se esse padrão não exatamente igual, mas com o mesmo raciocínio acontecer em um topo, ele também serve como sinal de atenção que podemos ter uma mudança na direção dos preços. Então, se eu tenho uma alta forte e logo na sequência aparece um candle forte comprador e um candle menorzinho contrário, eu tenho um harami no topo e ele mostra o contrário do anterior. Então eu vou fazer uma venda um tick abaixo da mínima do segundo candle, ou seja, do que seria a barriga, nesse caso a mulher de ponta cabeça, né, do harami, com um stop acima da máxima. Enrolou um pouquinho, mas logo na sequência nós tivemos uma mudança na direção dos preços. Legal? Facinho, né? Então é a combinação de dois candles nos mostrando que podemos ter uma mudança na direção que estava anteriormente. E para finalizar essa aula de padrões de candles, eu quero falar do meu preferido, que é o engolfo. O engolfo, ele é exatamente o contrário do harami. Então, o harami é um candle menor do que o anterior. Agora, nós vamos falar de um candle muito maior do que o anterior. Para mim, faz um pouco mais de sentido, por quê? Porque ele mostra deslocamento, ele mostra que eu vinha em um movimento de baixa, então eu tinha força vendedora. Logo na sequência, eu tive um candle que teve a abertura e o fechamento muito maior do que o candle anterior. Concorda comigo que venda, 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 venda e aparece um candle desse aqui, me mostra força na compra? Ou seja, os compradores falaram, opa, eu cheguei, chega de cair, vamos mudar a direção desse preço. E aí, lógica, a entrada é a mesma.
compra na máxima desse candle, stop abaixo da mínima do engolfo. O que aconteceu depois? Uma bela alta. Então o preço vinha caindo, fez a formação do engolfo, ou seja, mostrou deslocamento maior na compra. Logo depois disso, tivemos um movimento mais forte comprador. E no caso da venda, acontece a mesma coisa. Então eu tenho um movimento de alta forte. Logo na sequência, eu tenho um candle que tem a abertura e o fechamento maior do que o candle anterior. Pronto, tenho um engolfo traçado. Faço uma venda, um tick abaixo da mínima desse candle com um stop acima da máxima. E depois disso, mudou a direção do preço. Começou uma queda. Ou seja, estava subindo, formou um engolfo no topo, começou a cair. Olha que simples. O engolfo é um dos meus favoritos justamente porque ele me mostra deslocamento, ou seja, distância entre o fechamento e a abertura do candle, mostrando que tem realmente força, como nós vimos no começo dessa aula, para aquela direção ou para a mudança da direção em que estávamos. Bom, galerinha, essa foi a aula sobre candles e padrões de candles. Eu sei, é muita informação. Existem muitos outros padrões de candles, esses são os mais conhecidos e que aparecem mais no nosso dia a dia. Eu, particularmente, não opero padrões de candles, ou seja, apareceu um martelo, eu não vou passar uma compra só porque apareceu o martelo. Para mim, eu gosto de identificar aqueles candles que mostram mais força, mais deslocamento. Mas eu utilizo esses padrões de candles para, por exemplo, apertar o meu stop se eu estiver em uma operação. Então, estou comprada, o ativo está subindo, 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 subindo. Qual é a hora de sair? Se aparece, por exemplo, uma estrela cadente no topo, eu trago o meu stop um pouco mais abaixo da estrela cadente e encerro a operação. Então, os padrões de candles, eles continuam sendo importantes para minha leitura, mesmo que eu não utilize os padrões de candles para fazer as minhas entradas. Cabe a você testar, colocar em prática tudo que você aprendeu nessa aula, começa a identificar esses padrões, vai olhando para o gráfico, fala, olha, aqui apareceu um engolfo, aqui apareceu um martelo, caiu realmente, subiu realmente, como eu me sinto operando esses padrões de candles. E galera, mais importante do que decorar todos os padrões de candles que existem, que são diversos, eu tenho 2 livros gigantescos com padrões de candles, o mais importante é você entender o que o padrão de candle quer te mostrar. Então, qual é o comportamento do preço perante aquele padrão gráfico? Como a gente falou do martelo, como a gente falou do martelo invertido, ou seja, são pontos em que tinha muito vendedor e que acabou virando, por quê? Porque os compradores apareceram, ou seja, nós estamos tentando identificar a força do momento, se é comprador ou se é vendedor. Então, mais importante do que decorar todos esses nomes é você entender a lógica, a psicologia dos candles, que aí eu tenho certeza que vai fazer muito mais sentido para o seu operacional e, muito provavelmente, você consegue identificar boas entradas utilizando os padrões de candles ou então saídas utilizando os padrões de candles como falamos, tá bom? Bom, essa aula foi um pouquinho mais longa, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos falar sobre tempo gráfico. Então tudo que você aprendeu aqui, nós usamos muito o gráfico diário, por exemplo, abertura e fechamento do dia. Na próxima aula você vai entender e aprender que não existe só o gráfico diário. Espero vocês lá. Um abraço!